Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jucu Manaus e quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Mas antes, se inscreva no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Então vamos ler agora Salmo 73 e os versos do 12 ao 14 que dizem: Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumenta em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo cuidado do Senhor, pela benevolência do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. A ti toda gratidão e reconhecimento do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, entender a prosperidade dos ímpios não é uma coisa tão fácil. Não é algo fácil de se lidar. Porque às vezes começamos a questionar, e principalmente quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e focamos em outras pessoas, né? No que ela tem de bom ou de ruim e o que ela tem conseguido mesmo vivendo uma vida que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E aí a gente fica, mas Senhor, eu sou uma pessoa que faço o possível para te agradar. Por que que a minha vida passa por tanta dificuldade? E aí se você não tiver cuidado de desfocar os seus olhos do Senhor, nós vamos acabar tendo reações contrárias à vontade de Deus, nos tornar uma pessoa infeliz e amarga, e sem perceber todo o bem que Deus faz àqueles que esperam nele. Então, é uma coisa tão doentia e tão preocupante, porque faz com que a pessoa fale besteira. Ele diz, olha o seguinte, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Quando que a pessoa no seu senso normal de entendimento vai se arrepender de ter purificado o coração e de ter limpado as mãos na inocência, viver uma vida sem depravação, sem imoralidade, uma vida correta? Desde quando isso é motivo para se entristecer e se abater? Mas a coisa fica de um jeito que quando nós olhamos para a prosperidade dos ímpios e começamos a comparar a nossa vida, há uma probabilidade muito grande de ficarmos infelizes, tirar os nossos olhos do Senhor e começarmos a falar o que não convém, o que entristece o coração de Deus, o que não é uma coisa boa para se falar. Então, quando ele olhou para a sua situação, e ele, no 14 ele diz, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Não é uma coisa fácil ser afligido todos os dias, castigado todas as manhãs, enquanto que você vê aqueles que estão vivendo uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida de maldade. E diante dos nossos olhos a gente vê que elas vivem tão bem, se sentem tão protegidas e a gente se sente à mercê da própria sorte. Mas uma coisa que nós temos que entender é o que a Bíblia diz lá em Gênesis 31, do 40 ao 42. Quando Jacó começa a contar a sua história, e Jacó começa a mostrar tudo que ele fez por Labão e toda a maldade de Labão, toda a ruindade de Labão e tudo que Labão fez para que as coisas não dessem certo e ele se prejudicasse.
né? E ele diz assim que Labão mudou o seu salário 10 vezes. Toda vez que ele começava as coisas a dar certo, então ele começava a ficar com raiva, né? E a não entender. Olha só quando ele diz: estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite geada, e o meu sono fugia aos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Então, estava sempre tentando tirar dele. Mas o 42, olha, quando você olha para o Senhor, o que é que ele diz? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despediria agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos. Então, irmão, Deus não é injusto para esquecer o trabalho que fazemos por Ele. Deus não é indiferente ao clamor do nosso coração. Então, por isso que a gente precisa confiar no Senhor e saber que Deus vai fazer, né, como diz uma música de Nana Azevedo, Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequena e frágil, mas Ele é Deus e Ele faz tudo pelos seus. Acredite. Nós precisamos acreditar na fidelidade do Senhor e na bondade do Senhor. Há um Deus que nunca sai do controle e que sabe exatamente o que está fazendo por nós. Então, nós não podemos desfocar os nossos olhos do Senhor. E Gênesis 39, do 2 ao 5, conta a história de José e de Potifar. Né? E tem um versículo que eu gosto muito, que fala que quando Potifar percebeu que Deus estava com José, ou seja, que tudo que José colocava as mãos a fazer, Deus abençoava. Potifar rapidinho, muito esperto, entregou tudo nas mãos de José para que as coisas pudessem prosperar. E o Senhor, versículo 2 do 39 diz, e o Senhor estava com José, e foi o homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então José achou graça aos olhos, e serviam, e ele pôs sobre ele a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. E aconteceu que, desde que o puseste sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então, irmãos, quando nós temos a atitude correta, José também foi muito injustiçado, Jacó foi muito injustiçado, mas Deus mudou a sorte deles, Deus mudou a história deles, Deus também vai mudar a minha e a sua. Não tire os seus olhos do Senhor, sempre se volte para Deus, independente das circunstâncias, porque Ele é um justo juiz. Vamos orar? Mas antes, não esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade. Senhor, não permita que venhamos nos arrependermos de ter feito o que é certo, de abençoar pessoas, de nos doar pelo bem das outras pessoas, porque, Senhor, nós sempre colheremos aquilo que plantamos. Não deixa que as lutas, os desafios, as perseguições e os ataques do inimigo, Senhor, em nossas vidas, tire os nossos olhos do Senhor e nos torne uma pessoa ingrata, com um coração que não consegue perceber a benevolência do Senhor e que não há a menor possibilidade de dar errado quando fazemos o que é certo, porque a mão do Senhor vai estar conosco e nós seremos abençoados
em tudo que pusermos a mão a fazer. Por isso nós te pedimos e nós te agradecemos. Senhor, abençoa ricamente cada ouvinte dessa palavra. Foca os teus olhos no Senhor e não deixe que as circunstâncias se tornem um fator determinante para que você olhe para Deus com raiva e achar que não vale a pena fazer o que é certo, viver uma vida de retidão e de temor diante do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde grandemente e abundantemente. Deus te abençoe.